O indicador de investimentos da micro e pequena indústria caiu em dezembro e atingiu 19 pontos contra 20 pontos e 8 décimos do mês anterior. Esse foi o pior resultado do ano, de acordo com o indicador de atividade da micro e pequena indústria de São Paulo, SINP Datafolha. Para falar sobre o assunto, a gente tem o prazer de receber o presidente do SINP, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria, o Joseph Cury. Tudo bem com o senhor? É um prazer estar consigo e com os telespectadores da nossa querida TV Câmara. Obrigado pela presença. Esse resultado sinaliza um cenário de retração nesse primeiro trimestre? Ele sinaliza um resultado de que os empresários estão otimistas, porém com cautela. Significa que não estão planejando novos investimentos no curto prazo, que é um sinal muito ruim, é um sinal preocupante, é um sinal de que a geração de novos empregos não irá ocorrer em função de investimentos. E um outro indicador da pesquisa, Wagner, fala que quando você olha só emprego, que ele chegou a um patamar de estabilização, a um patamar de não geração de novos empregos. Agora, o que significa isso? Qual a importância disso? Se nós pegarmos o micro e pequeno empresário industrial, só em São Paulo, e os empregos diretos, só em São Paulo, 1,5 milhão de empregos diretos, significa que a população economicamente ativa, para você ter ideia de grandeza disso, é maior do que a população economicamente ativa de 17 estados do Brasil isoladamente. E maior do que alguns países. Por exemplo, maior do que Trinidad e Tobago, maior do que o Uruguai e assim por diante. Maior do que o Cabo em Portugal, vários países do mundo. O que significa isso? O mercado interno de São Paulo, ou seja, o mercado interno brasileiro, porque São Paulo representa 40%, está dizendo, olha, nós chegamos ao limite de saturação com tendência de queda. Isto precisa ser invertido, porque se não mudar para micro e pequena, daqui a 3 meses afetará diretamente as grandes corporações. Vamos falar bastante de emprego. O senhor usou uma expressão, otimismo com cautela. Otimismo com cautela significa o seguinte: o investimento que estava previsto para esse mês de janeiro está congelado. Fecha-se o cofre e vamos aguardar ver o que vai acontecer? Sim. É isso? Sim. Mas significa o seguinte: não faço novos investimentos, mas a outra mão é o seguinte: eu não desimobilizo o que existe. Ou seja, eu vou ficar aguardando para ver o que acontece. Eu vou acreditar de que medidas poderão vir para fazer isso crescer. No entanto, não vou fazer demissão em massa, não vou vender ativos, não vou fechar a atividade econômica, vou acreditar, mas com cautela. Acreditar com cautela. Mas do ponto de vista sazonal, o primeiro trimestre não costuma ser um primeiro trimestre mais morno? Não prevalece aquela máxima de que o ano no Brasil começa mesmo a partir do carnaval? Isso é absolutamente real. Mas quando nós estamos falando de pesquisa Datafolha, nós estamos falando de dessazonalização. Ou significa que tirando os picos altos e baixos, comparando ao histórico. E mais do que isso, comparando a metodologia Datafolha, que eu acho que é inquestionável, e com nenhum viés de querer soluções mágicas ou criar expectativas falsas. O senhor disse que as micro e pequenas empresas respondem por 1.500.000 empregos no estado de São Paulo. Micro e pequena indústria. Indústria, perdão. Sim, micro e pequena indústria, 1.500.000 empregos no estado de São Paulo. Diretos. No Brasil? 4 milhões de empregos diretos. 4 milhões. A tendência para esse ano, qual é, em relação a esse cenário da micro e pequena indústria? Nós temos dois cenários. Nós temos a Copa do Mundo e nós temos eleições. Ambos poderão trazer ou a paralisação da cidade, ou seja, por problemas estruturais ou de infraestrutura no Brasil como um todo, o país para em função da Copa do Mundo. Se este cenário ocorrer, será um cenário de que o Brasil vai trabalhar apenas 3 meses no ano. Por quê? Você tem a Copa e você tem as eleições.
Isto pode ser um cenário de queda muito forte da produção, Wagner. Naquele critério que a gente chama de dias de produção, é isso? Sem dúvida. Uma queda no volume total, o que é muito ruim, ou pode ser exatamente o contrário. E exatamente o contrário seria, em função da eleição, em função da Copa, haverá uma injeção muito grande de recursos na economia e que vai gerar oportunidades. Mas o que nós estamos assistindo até agora é que 84% dos empresários estão reclamando das importações que são uma concorrência desleal com o produto brasileiro. Ou seja, o saldo da balança comercial está aí. O saldo negativo dos 2 bilhões de janeiro da balança comercial é uma péssima sinalização. E o pior é o seguinte, nós temos a Copa, que seria uma grande oportunidade, as bandeiras que vocês estarão balançando na Copa, elas não foram e não estão sendo produzidas no Brasil, na sua esmagadora maioria. Estão sendo feitas no exterior. Ou seja, estamos perdendo oportunidades preciosas de geração de emprego. Agora, o mais grave é a concorrência desleal do produto importado. Vamos falar já desses assuntos, mas eu queria fechar o assunto emprego. Claro. O prefeito Fernando Haddad vai dar isenção fiscal para quem abrir vagas na zona leste da cidade de São Paulo, né? Esse projeto tem sido amplamente discutido, o prefeito tem batido na questão da descentralização da gestão, de aproximar o trabalho da residência. Como é que o setor pode se beneficiar de atrativos fiscais para gerar oportunidades especificamente na zona leste da cidade de São Paulo? Indiscutivelmente, isso é um fato concreto que, se for aprovado e se for implementado, irá levar investimentos para a Zona Leste. Isso é indiscutível e absolutamente concreto. Por quê? Uma grande reclamação espontânea dos empresários, que também está aqui na pesquisa Datafolha, chama-se carga tributária. Ou seja, este diferencial da carga tributária que traz não só no mercado local, mas no mercado internacional, esta falta de condição competitiva, caso o senhor prefeito Haddad implemente essa legislação, eu não tenho dúvida, haverá investimento na Zona Leste, haverá geração de emprego e haverá crescimento econômico. Agora, acho extremamente difícil que as pessoas façam investimento antes do fato concreto. E redução de carga tributária significa diretamente que o consumidor vai poder comprar mais bens e produtos por um preço menor, porque tudo aquilo que você coloca em cima da empresa, isto acaba indo para custo e acaba indo para preço. Chama a atenção, que o senhor falou há pouco, que a bandeira que o torcedor brasileiro vai empunhar durante a Copa do Mundo não foi feita aqui no Brasil. Talvez tenha sido feita, inclusive, na China, que é um grande exportador para nós, né? Ou seja, nós importamos muito produto da China. A ABIMAQ reclama bastante disso, de o que eles chamam de concorrência predatória. Isso reflete nesses números da balança comercial. O senhor defende medidas protecionistas, aquelas medidas que o governo federal deve encampar de aumento da alíquota de importação para determinados setores? Primeiro, eu acho que existe um falso paradigma. A sua pergunta é o que nós defendemos em relação à importação. Nós defendemos aquilo que o Brasil assinou quando ele abriu a economia. Quando ele entrou na globalização, ele assinou um tratado. O que aquele tratado diz? Que o Brasil abriria suas porteiras para os países em igualdade de condição competitiva, que hoje é um sofisma. Por quê? Não existe igualdade competitiva nenhuma. Existem países do mundo, por exemplo, que pagam 50% da folha salarial de uma empresa. Como é que você concorre com esse país? Existem outros países cuja sua moeda está altamente desvalorizada, onde o trabalho é remunerado com $30 por mês, onde produtos hoje entram no Brasil, são montados com subsídio e incentivo fiscal dos governos federal, estadual e municipal, sobre a égide de gerar mais produção e mais emprego e que são desviados pelas empresas através de medidas não tão reais. Então, o que é que nós defendemos? Igualdade de condição competitiva. E se isto passa
por colocar aquilo que todos os países do mundo estão fazendo, que é proteger o seu mercado interno, não fechamento do mercado interno, não fechamento de importação, mas igualdade de condição competitiva, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque é desonesto você ter uma moeda desvalorizada em 60%, vir aqui e colocar isso. Agora, por que é que nós estamos batendo tão forte no tema importação? E é importante que as pessoas saibam o que significa. Estados Unidos da América, o país do liberalismo. Agosto de 2013, primeira página do jornal US Today. O economista chamado Madden, um homem extremamente famoso nos Estados Unidos, lançou uma campanha de conscientização do povo americano, olha só. E dizendo, se de cada 20 produtos que você consome, você comprar apenas um produto fabricado nos Estados Unidos, isto gerará para os Estados Unidos 1 milhão de empregos locais. De 20 produtos, apenas um a mais 1 milhão de empregos. Nós temos algum estudo análogo a esse aqui no Brasil? Se nós compararmos o tamanho do Brasil com a população americana, nós deveríamos estar algo em torno de 600 mil empregos diretos para cada 1% apenas de importação. Agora, olha só que número preocupante. 10 anos, o que se consumia 10 anos atrás, hoje o brasileiro consome 130% a mais. Ou seja, mais do que dobrou o consumo brasileiro. Ele comprava uma caneta, hoje ele compra 2 canetas, ponto 3. Isso. Agora, o que aumentou a produção brasileira? Menos de 25%. Ou seja, a importação cresceu. 105% em 10 anos. Ou seja, nós estamos pegando o nosso mercado interno, o maior patrimônio do Brasil, o que o presidente Lula fez para evitar a crise mundial, que afetou o mundo inteiro, e que ele salvou o Brasil da crise mundial foi valorizar o mercado interno. O que ele fez? Aumento do prazo de financiamento de 5 para 10 anos. Zerou IPI para linha branca. Redução de carga tributária. Deu ao trabalhador condição de compra e disse, mantenha a economia girando e sistema financeiro, financie consumo e produção. Esses 4 itens hoje estão colocados em risco. Não tem financiamento mais de 10 anos, não tem incentivo à produção, financiamento cada vez mais difícil e os nossos concorrentes no mundo dando cada vez mais incentivo a seus produtores. Como é que se concorre com isso? Portanto, o discurso de alguns senhores economistas que estão a serviço dos importadores, e não dos produtores nacionais, dos importadores que dizem, nós temos que importar cada vez mais para segurar a inflação. E eu quero mostrar a falsidade disso. Se importação fosse sinônimo de progresso, Wagner, o Paraguai seria a primeira economia do mundo, né? Não seria Estados Unidos, não seria China, seria Paraguai. Ou seja, importação é sinônimo de dependência, é sinônimo de precisar o apoio de outros lugares, e nós não estamos pregando fechamento, mas estamos dizendo, o Brasil tem condição de produzir quase tudo em condição competitiva. Não quebra as empresas brasileiras. Para a gente finalizar, 7º aumento consecutivo dos juros, a taxa Selic. Essa semana saiu o resultado da economia da China, cresceu 7,7% o PIB chinês. Como é que o senhor tem visto esse cenário macroeconômico? O dólar a 2,40, a inflação preocupando o governo elevando os juros. Ou seja, qual é o cenário aí? Fala assim um crescimento de 2% para esse ano. Como é que o senhor viu todo esse cenário? Juros mais crescimento econômico, para a gente finalizar. Elevação de juros é sinônimo de falta de financiamento, é sinônimo de redução de consumo, é sinônimo de redução de investimento e redução de emprego. Toda vez que o juro sobe, é isso. Reduz o nível de atividade. Reduz o nível de atividade. Elevação do dólar significa
mais condição competitiva para o produto brasileiro, mais condição de geração de emprego, mais condição de produção e exportação do produto. Consequentemente, o produto importado fica mais alto, fica mais inacessível em função da elevação de preço. Este equilíbrio pretende fazer com que haja redução da inflação. No entanto, para reduzirmos a inflação, nós temos que ter, na nossa avaliação, elevação cambial, sim. Mais produção no Brasil, sim. Mais condição competitiva do produto brasileiro, sim. E colocar o produto brasileiro lá fora. Por quê? Isso vai trazer geração de emprego, etc. E a inflação hoje, grande parte dela é em função da falta de investimento, falta de produção, falta de colocação de auxílio à empresa. Não vamos esquecer que existem setores que foram decretados a sua morte. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o vestuário, foi decretada a morte da empresa. Hoje o vestuário vem praticamente todo do exterior. E eu não estou dizendo de um único país, de uma forma geral. Ou seja, precisamos acreditar nisso. Não acredito em explosão de inflação, acredito que a inflação deve ficar nos patamares que aí estão, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, e acredito que temos oportunidade, e é uma oportunidade de ouro, de investir no Brasil, no mercado interno e no mercado internacional para exportação de produtos brasileiros, não para aumento de importação, e gerarmos cada vez mais empregos e elevar o padrão de vida dos brasileiros. Legal. Sr. Joseph Cury, foi um prazer tê-lo conosco. A gente espera contar com o senhor mais vezes, falando desse setor importante, a micro e pequena indústria, geradora de emprego, geradora de renda, de oportunidade, de inclusão, enfim, no mercado de trabalho. Nós que agradecemos, prazer estar com você e com os seus telespectadores. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, até a próxima.